Aqui está a sua melhor companhia. ZYM 219, canal 285. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná. Deus é meu refúgio, minha fortaleza. Sem Ele não sei viver. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei, tudo é ilusão. Vamos agradecer ao Senhor agora. Aleluia, porque Ele é merecedor de tudo isso aqui. Você é pra cantar rasgado. Mas quando o passarinho não pode cantar, se a boa fica triste pode até morrer. Mesmo que tenha asas não quer nem voar. Seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Aí! Pois cada ser vivente tem seu próprio som, o qual emite com toda a inspiração, anunciando a obra das tuas mãos. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. Pra você que tá me vendo aqui, aqui ó. Se tudo que tem vida exalte o seu nome. Que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus essa. Pra quem? Para ti, Senhor. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada, Deus sem. Eu não sou nada sem Ele. Ele é fiel para conosco. Aleluia. Que tem vida, exalte o seu nome. Mais alto, pelo amor de Deus. O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? É o quê? A turma do quê? Por isso eu peguei e compus essa. Pra quem? Que é para ti, Senhor. Aprendi que estás em meio aos louvores. Eu sei que tu se faz presente hoje aqui. Ao som das cordas desse violão,
mereço a gratidão, não sou nada, eu sei. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. 3h06. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde, você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos, com um louvor muito lindo aí, mostrando o quanto o nosso Deus é glorificado pelas coisas que em volta de nós existem e deve também ser glorificado por mim e por você também. O nome de Deus e também a palavra dele e os feitos dele devem ser esparramados por todos nós. Muito boa tarde, amigo ouvinte. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom domingo. Nós estamos aqui com o Evangelho para Todos no domingo, 13h, o sábado é após o programa Viva a Vida. E hoje eu gostaria muito de compartilhar com você uma mensagem que está aqui em João capítulo número 12, o versículo número 24. João 12, 24 é a mensagem que trago hoje para você, amigo ouvinte. É a mensagem que chega para mim e para você hoje. Jesus Cristo falou para a viúva de Naim para não chorar. E o esquife parou quando ele chegou, começou a falar. Disse ao morto levante, e naquele instante o que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou, está falando. Lembrando você, amigo ouvinte, que no finalzinho, um minutinho aí para nós fecharmos aqui, vamos estar invocando o nosso Deus, confessando que só o Senhor Jesus Cristo é, como oração em favor a nossas vidas, né? Em favor a sua vida, a minha vida. Nós somos instrumentos de Deus ou, infelizmente, somos instrumentos do inimigo de Deus. Essa é uma realidade dentro do Evangelho que talvez não é ensinado para mim e para você, porque nós já somos religiosos de criancinha, né? Nós somos religiosos desde o ventre da nossa mãe, né? Porque a religião, ela chega lá através dos costumes dos nossos pais. A religião chega, seja ela qual religião for, seja A, B, C, indiferentemente de religião, de instituição religiosa ou de doutrina ou de costume ou de ideologia que é defendido dentro da instituição ou dentro da mente do pregador, aquele que está à frente. Então, esta é uma realidade que chega para mim e para você. Mas o Evangelho fala diferente, o Evangelho fala totalmente diferente, e Jesus Cristo é o maior confrontador que existe dentro da Bíblia com ensinamentos religiosos. O próprio Jesus Cristo confronta várias vezes em Mateus 23, Mateus 24, João capítulo 8, Mateus 12, ele fala várias vezes: em vão esse povo me honra, ensina em doutrina que são mandamentos de homens, né? Outra passagem, Jesus Cristo fala assim: vós têm por pai ao diabo e querem satisfazer os desejos do vosso pai, e ficam falando no nome de Deus, dizendo que são de Deus, ou que defende aí ensinos de Abraão. Mas Abraão não fez isso não, nem desta maneira se comportou e ensinou isso para o povo. Jesus Cristo fala em João capítulo 8, E aqui na mensagem de hoje está em João 12, versículo de número 24, Jesus Cristo fala da seguinte maneira: assim está escrito, assim diz o Senhor, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só, mas se morrer, dá muito fruto. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para mim e também para você, amigo ouvinte. Como que eu sei que isto é para mim? Jesus Cristo é o Filho de Deus para você? A orientação dele está acima de qualquer uma outra. Sendo ele Filho, ele é o único representante perfeito, porque os anjos passaram momentaneamente. Os profetas eram homens, apóstolos também. Jesus Cristo era um homem incorruptível, Filho de Deus. Então é para você. Se Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo para você, e é para mim, então é para você essa palavra. Ele fala assim, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só, mas se morrer, dá muito fruto. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso através do Filho para mim e também para você, amigo ouvinte.
porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amigo ouvinte, nesta passagem se cumpre. Essa passagem se cumpre no próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo fala que ele fez aqui uma comparação a um grão de trigo, né? Mas nós sabemos muito bem que como que é a lei da semeadura, né? Semente, né? Semente, não a semeadura. O natural, o lógico da semente é qual? Se você pegar uma semente e comer ela, certamente ela vai fazer o quê? Ela acabou, né? Ela vai produzir por Deus para ser o mediador. Eles foram e fizeram o quê? Crucificaram Jesus Cristo. Por que eles crucificaram Jesus Cristo? Porque a crucificação de Jesus Cristo justificava o ser humano diante de Deus. Todo aquele que crer é justificado diante de Deus pelo que Jesus Cristo fez. Pelo que os sacerdotes fizeram. Os sacerdotes mataram Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele fez o quê? Ele quebrou o costume sacerdotal e fez com que o homem que crê em Jesus Cristo tenha uma mediação direta. Hoje eu e você somos o templo de Deus. Você e eu hoje podemos falar diretamente com Deus sem ajuda sacerdotal. Mas ninguém vai pregar isso. Por quê? Por que você acha que ninguém vai falar isso para você? Porque isso você tem que procurar o quê? Pessoalmente, dentro do que Jesus Cristo falou. O único perigo aqui é que eu e você não venhamos olhar para o ensinamento de Jesus Cristo e não venhamos examinar o ensinamento de Jesus Cristo e seremos talvez enganados pelos espíritos enganadores. É claro que você tem que olhar em você mesmo examinar você mesmo. Para aí. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, é manifesto em mim o fruto do Espírito e também os dons. Agora, se em mim é manifesto dons do Espírito Santo, seja de revelação, seja de língua, seja de cura, porém o fruto do Espírito Santo não está em mim, você está sendo enganado pelo Espírito que opera neste mundo. Então é muito importante eu e você ficarmos atentos a isto, tá? Mas o que acontece? Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aí já não é mais uma semente só, está se referindo a ele. Ele é uma semente do bem, Jesus Cristo. É o Filho de Deus. Ele veio, morreu. Quando ele ressuscitou, ele fez o quê? Ele produziu vários frutos. Por quê? Porque aquele que crê em Jesus Cristo recebe por esta crença o Espírito de Deus operante nele. O Espírito Santo de Deus, ele é firmado na verdade. Onde eu citei para você João capítulo 4, onde a mulher samaritana estava confusa no meio dos ensinamentos religiosos. Jesus Cristo chegou para ela e falou para ela quem era ele, se apresentou, e ela falou para ele assim: uns dizem que eu devo adorar a Deus em Jerusalém, outros dizem que é no monte. Ou seja, ela estava totalmente confusa, é no monte ou é em Jerusalém? Aí Jesus Cristo respondeu para ela lá em João 14, versículo 23, ele vai falar bem assim, ó: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que é em espírito? Por causa que Deus é espírito, ele fala lá. E é o Espírito Santo de Deus quem faz com que nós venhamos defender o próprio Deus, o próprio nome de Jesus. Porque se eu não ganho nada para defender o nome de Jesus, por que eu vou defender o nome de Jesus? Por causa do Espírito Santo em mim. Mas ele fala assim, em espírito e em verdade. Que verdade é esta? A orientação de Jesus Cristo, o ensino dele é a verdade. Então o Espírito Santo opera na verdade, que é aquilo que Jesus Cristo ensinou para mim e para você. Então o livro de Hebreus, principalmente o livro de Hebreus, vai mostrar claramente a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo. Qual é a autoridade minha, crente no Antigo Testamento, e qual é a autoridade minha, né? Qual é o meu dever e também o meu direito no Antigo Testamento, ou qual é o meu direito e o meu dever no Novo Testamento. Isso no livro de Hebreus você vai encontrar claramente bem explicado lá. Carta aos Hebreus vai mostrar ali o sacerdote que era
Moisés, né? E depois vai mostrar Jesus Cristo, mediador entre Deus e os homens, ou seja, os homens, isso mesmo, os homens. Não é padre, pastor, bispo, obreiro ou não, é você e eu, ser humano, creu em Deus. Só que dentro de você, dentro de mim, já está interesses, já existem interesses dentro de mim e de você. Não só pessoal meu, né? Mas interesses do inimigo de Deus está dentro de nós, nesses ensinamentos que nós defendemos como certo. E Jesus Cristo reprova. Então por isso que é muito, muito bom eu e você descontaminar essa terra. Lê lá o Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Jesus Cristo fala como que está a nossa mente. Nossa mente está corrompida, existem pedras e espinhos, o chão está duro, batido. Aí Jesus Cristo fala que a boa semente, que é a palavra dele, a orientação dele, não quer entrar dentro de nós porque está corrompido, é necessário limpar. Jesus Cristo não fala sobre limpar o interior do prato do copo para que o exterior também fique limpo. Nós estamos sempre preocupados em nos arrumar bem, né? Para mostrar para os outros que estamos bem. E Jesus Cristo fala que nós podemos, é claro, devemos até fazer isso, mas ele fala que o mais importante sempre é limpar nosso interior, para que o exterior também fique limpo. Jesus Cristo fala isso, não citando prato e copos, mas não era prato e copos, né? Estava falando sobre o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso entendimento. Assim como quando ele fala em Mateus capítulo 13, ele não está falando de pedras e espinhos, nem está falando de terra, né? Ele está falando da nossa mente. É só você olhar lá em Mateus 23 que ele vai ficar bem claro. Mas Jesus Cristo mostra aqui que uma vez que ele ressuscitou, ele deu direito ao ser humano que crer em Jesus Cristo a ser o templo de Deus, a ser a ferramenta usada por Deus na terra, dentro da igreja. Não, aonde quer que você vá, se você frequenta igreja ou não, onde quer que você vá, você tem que carregar pelo ensino da orientação de Jesus Cristo, o amor, a justiça e a misericórdia. Por quê? Porque se você só carregar a misericórdia e o amor, vão montar a cavalo em você. Desculpa aí a expressão, mas essa é a verdade. Então você tem que carregar o quê? Misericórdia? Com certeza. Mas justiça, por quê? Tem que ter senso de justiça, né? O que é justo e o que não é. E amor. Então Jesus Cristo fala claramente isso, que há algumas coisas que nós já fazemos, mas ele diz que mais importante que as coisas que nós já fazemos é justamente o quê? Não desprezar a coisa mais importante da lei, misericórdia, justiça e amor, ou o juízo, né? Ele fala lá em Mateus 23, né? Ele fala sobre o juízo, vai vir um juízo sobre a terra. Por quê? Porque é o cumprir-se da justiça. Lembra de Jesus Cristo quando chegou para João Batista? João Batista falou assim: eu não posso te batizar, Senhor. Por quê? Porque eu sou menor que o Senhor. Eu não sou digno nem sequer de desatar suas sandálias, e o Senhor me pede para mim, homem, ser humano comum. João Batista falou, não comum, mas eu digo assim, comum perto de Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou assim: convém cumprir toda a justiça, ou seja, você tem que me batizar, porque é preciso se cumprir esse acontecimento aqui que João Batista fez com Jesus Cristo. Então, a justiça ela vai se cumprir. Doa para quem doer, mas é verdade, e isso vai acontecer. Eu não creio, vai acontecer. Eu creio, vai acontecer também. Então, existem várias afirmações do Filho de Deus, crendo eu ou não, vai acontecer. Certo, amigo ouvinte? Espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida e que você, como ontem, na mensagem de ontem, né? O 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, mensagem de ontem, falava sobre o templo de Deus, que é eu e você. Isso mesmo, eu e você somos o templo do Espírito Santo. Aí você fala assim: puxa vida, mas eu peco tanto, eu erro tanto, como posso ser o templo de Deus? É aí que está a questão. Por que é que você e eu erramos tantos assim? Por causa dos nossos educadores, os nossos orientadores. É só nós mudar o nosso orientador. Desprezar o professor que nos orientou até hoje. Não me refiro ao de matemática, português, ciências. Não, estou me referindo ao professor que orientou nós espiritualmente, né, ou religiosamente. É este professor que nós temos que rejeitar e trazermos o verdadeiro educador, verdadeiro orientador, que é Jesus Cristo. Ele fala claramente isso lá em Mateus 11, né, versículo ali 28 ao 30, fala também em João 14, versículo 26, o próprio Jesus Cristo fala também, não me lembro outra passagem, que ele fala assim: e serão todos ensinados, educados por Deus. Só basta eu e você buscarmos esse educador, buscarmos esta qualidade de educação. Certo, amigo ouvinte? Vamos confessar que só o Senhor Jesus Cristo é? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
E a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos Judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que abre e ninguém fecha, o sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, pão que desceu do céu, Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, o cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem um rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Jesus se faz presente em nosso meio, vai operar. Você vai ver quando ele chega diferente, mexe com o coração da gente. O milagre
derramar a sua glória. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. Coxo se levanta e o cego vê, paralítico secular dando glória. Aonde Deus está, até a tristeza salta de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Aonde Deus está, algo diferente pode acontecer. O eixo se levanta e o cego vê, paralítico circulando e dando glórias. Aonde Deus está, até a tristeza salva de alegria. Ele está conosco em todos os dias, vive ao nosso lado 24 horas. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.